para ter experiências com Deus. Amém? Se prepare para ter experiências com Deus, porque esse Deus de Abraão, esse Deus criador, o Deus que, aleluia, está lá em Gênesis e até Apocalipse se revelando, Ele tem prazer de fazer coisas tremendas na minha e na tua vida. Ele tem prazer de se revelar na minha e na tua vida. Por isso eu profetizo, comece a preparar a sua vida e o seu coração para ter experiência com esse Deus. Amém? Então, se você ler a história de Abraão, você vai entender que um dia Abraão, ele estava na sua terra, no meio da sua parentela, com o seu povo. Ele servia a outros deuses, ele não conhecia o Deus único, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Mas Deus falou com Abraão, mesmo Abraão não conhecendo esse Deus, Deus quis se revelar para Abraão, amém? Da mesma forma que Deus quer se revelar para você, da mesma forma que Deus ama essas pessoas que ainda não entregaram a vida delas para Jesus, Deus ama essas pessoas e também deseja se revelar para essas pessoas. Então Deus, ele foi, falou com Abraão, Deus deu uma ordem a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu aquela voz. Aleluia! Abraão não via Deus com seus olhos naturais, mas quando Deus falou com ele, ele sentiu que era Deus que estava falando, que era o Criador que estava falando, que não eram aqueles falsos deuses que ele adoravam, que não eram aqueles ídolos que ele adorava, mas era um Deus único, um Deus verdadeiro que conhecia o coração de Abraão, que conhecia a vida de Abraão. Por quê? Porque esse Deus formou Abraão no ventre da sua mãe, aleluia! Abraão, aleluia, esse Deus, ele viu Abraão ser gerado no ventre da sua mãe, aleluia, ele viu Abraão crescer, ele deu força e graça a Abraão para que Abraão crescesse. Deus acompanhou o crescimento, a vida e a história de Abraão, como esse Deus também tem acompanhado, aleluia, quando a tua mãe, aleluia, lá no ventre da tua mãe você foi gerado, aleluia, pelo poder dele, pela graça dele, ele acompanhou a tua infância, ele acompanhou o teu crescimento, ele acompanhou a tua história, ele sabe as coisas difíceis que você já passou, ele sabe as decepções que você já passou, ele conhece também as alegrias que ele mesmo proporcionou para a tua vida. Esse Deus conhece a tua vida, conhece a tua história, e hoje ele está dizendo: eu quero me revelar mais profundamente para você. Coloque a mão no seu coração e diga: eu quero conhecer esse Deus que a pastora está pregando. Diga isso. Eu quero conhecer esse Deus. Esse Deus poderoso, aleluia, esse Deus vivo, esse Deus que fala, ele não é um Deus mudo, aleluia, é um Deus que fala, que se revela e que quer se fazer conhecido para você. Diga glória a Deus. Então nessa ocasião, irmãos, o que é que nós vemos nessa parte da história de Abraão? Abraão estava dentro de casa. Abraão já havia saído da sua parentela, já havia seguido rumo aonde Deus havia mandado ele ir. Agora estava Abraão nos cavalhais de Manre, num bosque, havia armado ali a sua tenda, amém? Abraão era um homem rico, era um homem que tinha muitos servos, muitos gados, muitas ovelhas, muitas posses. Só que faltava algo na vida de Abraão, e esse algo era um filho. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ter tudo que nós queremos, mas sempre fica alguma coisa faltando dentro de nós, porque o ser humano tem necessidades, amém? Deus sabe que o ser humano tem necessidades. Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer: eu tenho tudo, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego bom, eu tenho um carro, mas me falta algo, dentro de mim falta algo, eu sinto um vazio no meu coração, eu sinto que ainda preciso ser completado
por algo, e nessa noite Deus está dizendo para você que esse algo é a presença dele, aleluia, é a glória dele que precisa entrar na tua vida, encher teu coração, encher a tua vida e fazer parte da tua história. Abraão tinha casa, tinha gados, tinha servo, tinha tudo. Abraão agora tinha Deus na vida dele. Diga glória a Deus. Mas ainda faltava algo para completar. Sabe que coisa tremenda, irmão? Jesus, ele disse algo para os discípulos. Jesus, ele passou uma informação para os discípulos que vale para mim e para você. Amém? Jesus, ele disse algo poderoso. Ele disse, peçam até que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Nós servimos a um Deus que tem prazer, aleluia, de completar a tua alegria, de encher o teu coração de alegria. Essa palavra já começa falando sobre Isaac, o filho da promessa. Quando eu estava lendo essa palavra, irmãos, o título, a epígrafe dessa passagem bíblica já falou ao meu coração. O título dessa epígrafe, né, a epígrafe na Bíblia, de Gênesis 18, diz Isaac, o filho da promessa. Aleluia. E só isso já começou a ministrar o meu coração. Só isso já começou a falar ao meu coração, amém? Porque Isaac era o filho da promessa de Abraão. Isaac era a realização, a materialização de algo que Abraão e Sara oraram para ter. Diga glória a Deus. Aleluia. Você pode ser o Isaac de alguém, você sabia disso? Que você pode ser o Isaac de alguém que orou, alguém orou pela tua vida. Alguém orou pela tua salvação. Você sabia que você pode ser o Isaac do teu esposo, que o teu esposo está orando para que você conheça Jesus, para que você se converta? Aleluia. Teu marido pode ser o teu Isaac, você está orando pela salvação dele, para que ele seja tocado pelo Espírito Santo. Nós temos os nossos Isaques. A palavra Isaac quer dizer alegria. Existe algo, muitas vezes, que está na nossa vida precisando de um renovo, de uma alegria, de um up de Deus. O que é que, aleluia, Jesus está perguntando para você nessa noite? O que é que falta para que você seja cheio de alegria? O que é que falta para que a tua alegria seja completa? Deus, ele quer te entregar o teu Isaac nessa noite, diga glória a Deus. O teu Isaac é a realização, é a materialização, aleluia, é a manifestação, aleluia, de tudo que você orou, aleluia, de tudo que você tem colocado diante de Deus, aleluia, o fruto da tua oração, o fruto do teu milagre. E eu quero que você entenda com tudo isso, que você veja em tudo isso o agir de Deus através da vida de alguém. Você é um instrumento de Deus que está orando por alguém. Eu tenho certeza que todos aqui estão orando por alguém. Eu estou orando pela salvação do meu irmão, pela salvação da minha cunhada, para que a minha cunhada aceite Jesus, conheça esse Jesus poderoso, para que o meu irmão conheça esse Jesus poderoso. Eu estou orando e eu tenho certeza que você também está orando pela salvação de alguém dentro da sua casa, na sua família. Eu quero profetizar nessa noite. Continue crendo, continue orando, porque, aleluia, a materialização da tua oração vai acontecer. Deus vai realizar, aleluia, aleluia, na tua vida. Aleluia. Então nós vemos aqui no capítulo 18, no versículo 1, como foi que Deus operou para liberar a promessa para Abraão e animar sua fé. Amém? E eu quero que você preste atenção nos detalhes, porque os detalhes que estão na Bíblia falam muito conosco. Amém? Aleluia! E o primeiro detalhe, Deus se apresentou para ele quando ele estava sentado na entrada da sua tenda, olha só. Aleluia. A Bíblia diz aqui que
Estava ali um calor insuportável dentro da sua casa. Era a hora, a Bíblia deixa esse detalhe, era a hora mais quente do dia. E eu creio que a hora mais quente do dia é o meio-dia. É onde o sol está toda a força, né? Um calor insuportável. Imagina, hoje foi um dia atípico, né? No inverno, um dia atípico, que fez 28 graus. Olha só, 28 graus no inverno. Eu tenho certeza que você estranhou, que você tirou aquela roupa de frio, que você ligou o ar-condicionado ou ligou o ventilador. E quem não tem ventilador como Abraão não tinha, que naquela época não tinha ar-condicionado, naquela época não tinha ventilador, o que foi que Abraão fez? Saiu daquele abafado de dentro de casa, saiu, foi lá para frente da casa dele tomar um ventinho. Amém? Tomar um ventinho, se refrescar, com certeza. Ali era um lugar agradável, porque Abraão estava num bosque, nos carvalhais de Manre. Então tinha aquelas árvores ali que traziam um certo frescor, trazia uma sombra. Abraão saiu da sua tenda, foi para aquele lugar se refrescar. E o que foi que ele viu? A Bíblia diz que ele viu de longe, parado de pé, 3 homens. Ele viu de pé, parado, 3 homens. E aqueles homens não saíram de onde estava para vir até Abraão. Olha só. Eles não vieram para o encontro de Abraão. Eles estavam parados, observando Abraão. Mas eu creio, irmãos, que Abraão sentiu algo diferente no coração quando olhou para aqueles 3 homens. Ele percebeu que não eram homens comuns. Ele percebeu quando olhou para aqueles homens que ali estavam os anjos do Senhor, que entre eles estavam o Senhor. Amém? Ele teve um entendimento, ele teve um discernimento. E o que foi que Abraão fez? Abraão saiu do seu lugar e foi ao encontro deles. Se moveu para ir ao encontro deles. Amém? E o que é que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Eu quero te dizer nessa noite que Deus da mesma forma está te observando. Amém? Deus também está te observando. Deus está olhando a tua reação, as tuas atitudes. Deus está esperando o teu agir, o teu comportamento, que você dê um primeiro passo para Ele, que você se mova do seu lugar, que você saia do seu comodismo, que você quebre essa frieza, essa dureza do seu coração e vá até Ele, buscar a presença dEle, amém? Ele está esperando de você uma atitude. Deus está esperando uma atitude. É uma das coisas tremendas que Deus está falando aqui nessa noite. Ele está te observando. O Senhor está dizendo para você: eu estou observando as tuas atitudes. Eu estou observando se você vai se mover, se você realmente quer algo comigo. Porque quando nós queremos algo com Deus, nós paramos de dar desculpas, irmãos. Paramos de dar desculpas. Às vezes nós somos prontos para toda desculpa, para qualquer coisa que alguém venha nos confrontar, nós já temos uma desculpa preparada. Somos prontos para isso. E Deus quer que você pare com as suas desculpas. Abraão poderia ter ficado sentado ali no seu lugar estático. Ele poderia ficar observando. Ele poderia dizer: aqueles homens estão fazendo o que ali? Por que é que eles estão parados ali? Ele poderia ter chamado os seus servos e mandado um dos seus servos ir até aqueles homens, perguntar por que é que eles estavam parados ali observando. Mas Abraão se movimentou, ele saiu ali da sua cadeira, ele foi até aqueles homens, ao encontro daqueles homens. Só que aqueles homens não eram, como eu falei, homens comuns. O Senhor estava ali, aleluia, aleluia. O Senhor foi visitar Abraão. E eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que o Senhor está aqui, aleluia. Você saiu da sua casa
para vir ao encontro do Senhor, para visitar o Senhor. E quando nós viemos, aleluia, buscar o Senhor, nunca saímos do mesmo jeito que nós entramos. Aleluia. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem amarrar agora toda a perturbação maligna em nome de Jesus.